Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possam envolver a todos nós que estamos nesse momento assistindo esse material. Que possamos sentir a presença da equipe espiritual desta casa, que sempre nos acolhe e continua nos amparando, nos direcionando, que nós possamos seguir mais equilibrados e sentindo o conforto que essa equipe dispensa. Assim seja. Na exposição de hoje, nós vamos trazer algumas nuances do amor. A proposta é refletirmos sobre um ensino direto de Jesus, que parte do amor ao próximo e vai se estender até o amor aos nossos inimigos. É uma proposta desafiadora, porque muitas vezes nós temos dificuldade de expressar o amor por aqueles que nos amam, nos tratam bem, que dirá por aqueles nossos desafetos, por aqueles que nós consideramos nossos inimigos. Então, a proposta da noite de hoje é refletir sobre uma passagem do evangelista Mateus, o ensino direto, capítulo 5, versículo 44. Amai vossos inimigos. Essa exposição, ela está baseada em 7 textos do Emmanuel. Estes textos foram organizados pelo Saulo César Silva. Emmanuel, como nós sabemos, foi o mentor do Chico Xavier. Então, o Saulo, ele organizou 7 obras. É uma coleção que vai abordar todas as partes da mediunidade do Chico, em que o Emmanuel tratou do Evangelho, ele organizou em 7 volumes. Então, nesses volumes nós vamos ter os evangelistas, vamos ter os Atos dos Apóstolos, a Gênese. Então, para quem se interessa em aprofundar o estudo, as cartas, o Apocalipse, toda vez que o Emmanuel referiu-se ao Evangelho, está organizado nesses 7 livros que foram lançados pela FEB, e o organizador foi o Saulo César Silva. Eu usei 7 textos num trabalho que ele fez, que vai partir de atitudes nossas em relação ao íntimo do outro, vai passar por ações que nós podemos ter de fórum íntimo e externo e vai fechar conosco mesmo. Ele apresentou esse trabalho, cada texto desses que eu vou trazer, ele discorreu em torno de meia hora. Eu ousei fazer o contrário, usar meia hora para trazer os 7 textos. Mas a proposta é que nós possamos de alguma forma nos sensibilizar, nos tocar, ampliar a nossa consciência. Então, que nesse momento nós possamos pensar em relações que nós consideramos desafiantes, em pessoas que nós consideramos que é complicada a convivência, em uma situação que já aconteceu há muito tempo e aquilo incomoda. Essas relações desafiadoras, elas acontecem a cada minuto na nossa vida. Então, é a proposta que nós possamos entender o que significa esse amor aos inimigos. E que, ao final dessa exposição, claro que eu trouxe aqui o meu olhar, aquilo que me tocou, com a minha emoção, dando umas pinceladas, porque o objetivo não é trazer um conceito pronto, e sim nos sensibilizar para que possamos colocar em prática. Quem sabe pensar uma relação desafiadora e o que desses pontos eu já posso entender e principalmente vivenciar, que é a vivência do Evangelho. Então, para trazer essa estruturação, eu vou trazer o título do texto, porque quando o Emmanuel comenta, todas as vezes, todos os textos que eu vou trazer, ele está falando do comentário do Emmanuel sobre esse capítulo e esse versículo, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, amai vossos inimigos. É tão complexo e tão desafiador que Emmanuel fez 22 vezes esse comentário. Então, ele produziu 22 textos. Ele traz
a passagem, essa frase, ele vai trazer um título que Emmanuel é muito preciso, às vezes o próprio título já nos dá uma dica de qual é a nossa atitude, e aí ele discorre um texto inteiro. Eu, para essa exposição, vou trazer o título, vou trazer uma frase e a partir daí nós vamos fazendo algumas considerações. O primeiro texto chama-se, intitulado Oposições. Emmanuel fala: imperioso modifiques a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague da mente, em definitivo, o fogo da aversão. O primeiro aspecto para pensar sobre esse assunto que nós temos é reconceituar, ressignificar, dar uma nova dimensão o que significa o nosso adversário, o nosso inimigo. Principalmente identificar a causa, o motivo, o móvel que nos levou a considerar essa pessoa nosso adversário. Às vezes nós nos frustramos, nós nos magoamos, alguém nos fere. Então, quando acontecem essas situações, nós vamos atribuindo um significado para a atitude daquela pessoa, para aquela ação. E cada vez que nós vamos lembrando daquele ocorrido, nós vamos atualizando o acontecido, isso vai nos levar ao que o Emmanuel disse ali, que nós vamos criando uma aversão. O ressentimento faz com que nós vamos atualizando aquela situação e algo que aconteceu há muito tempo, pode fazer anos, meses, dias. Cada vez que nós vamos atualizando, nós vamos ressentindo e nós vamos potencializando aquilo que nós sentimos por aquela pessoa, chegando a criar uma aversão. O que ele nos traz? Primeiro, nós vamos tentar limpar o nosso olhar em relação ao ocorrido, essa pessoa, a quem nós entendemos que teve a intenção de nos machucar. E como nós vamos fazer isso? Esse é um passo interno. Interno porque nós vamos tentar olhar o que está acontecendo com aquela pessoa. Quais são as possibilidades? Ela pode estar passando por uma dificuldade que nós não sabemos, de qualquer ordem, financeira, pessoal, de saúde. Ela pode estar passando por um envolvimento espiritual. Ela pode estar desequilibrada psicologicamente. Ou pode simplesmente estar enganada, ela não nos conhece, assim como acontece tantas vezes conosco. Nós temos uma ideia de como seja aquela pessoa, temos uma interação que não é muito feliz, e depois que quando nós nos aproximamos, nós percebemos que aquela pessoa é diferente, não é como nós imaginamos. Então, ele nos traz que o primeiro passo, que nós possamos limpar o nosso olhar e ver se essa pessoa não está equivocada. Uma forma de nós fazermos esse exercício, imaginar quando nós estamos andando na rua e nos chocamos com alguém e caímos, nos machucamos, espalha bolsa para um lado, celular para o outro lado, a gente fica muito bravo, levanta querendo agredir aquela pessoa e nós nos damos conta que essa pessoa é uma deficiente visual, ela é cega. A gente já esquece daquilo que a gente estava passando e passa a ajudá-la. E essa é a proposta, que nós possamos reconceitualizar o que motivou essa situação, o que motiva, porque às vezes essas situações ocorrem corriqueiramente, diariamente, porque pode ser alguém que convive conosco. Então, que nós possamos limpar o nosso olhar e perceber se essa pessoa ela não está cega, se ela não está equivocada, se ela está passando por uma situação que nós não percebemos. Então, o primeiro passo para que nós possamos mais adiante amar o nosso adversário é esse movimento interno e entender que o motivo da ação pode ser não aquela que nós imaginamos. Segundo texto, motivo para socorro aos maus. Um recorte do texto de Emmanuel. Situemo-nos em lugar dos nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam muito mais de assistência que de censura. Na segunda reflexão,
nós vamos aprofundar um pouquinho mais em como agir. Muitas vezes nós não percebemos, mas todos nós, aqui na doutrina espírita, nós entendemos que nós somos criados simples e ignorantes, que nós estamos num processo de evolução, que vamos atingir uma perfeição relativa, e para isso nós passamos pelas idas e vindas no processo reencarnatório, a cada reencarnação. E a cada ciclo, a cada reencarnação, nós chegamos aqui como bebês. E quando chegamos aqui na Terra, nós passamos por vários ciclos e temos várias necessidades. Para que nós possamos crescer, nos desenvolver, evoluir, nós precisamos de amparo. As necessidades de uma criança, para que ela tenha todos esses recursos, são muito visíveis. A fome, quando ela está com febre, quando ela está triste. Então, nesses ciclos a gente percebe muito claramente. Agora, quando as doenças são da alma, não são tão óbvias assim. Então, o outro movimento interno que nós vamos fazer, nós vamos entender se essa criatura que nós consideramos um adversário, que nós consideramos um inimigo, se ele não está doente da alma. Muitas vezes, aquele que nos critica, ele pode estar passando por um processo onde ele está enganado, onde ele está no equívoco. Então, aquela atitude que nós entendemos como mal, ela não foi deliberada. Ela aconteceu de uma forma inconsciente. E a proposta, a ação que o Emmanuel vai nos sugerir, ele diz que diante de uma enfermidade da alma, a ação mais acertada é o bem, que nós não temos como combater o mal com o mal, e sim com o bem. E como nós vamos lembrar que nós estamos em um processo evolutivo, que nós necessitamos de educação, ele fala aqui o título que nós devemos socorrer os maus, e é muito difícil, mesmo a gente falando e entendendo, acolher, abraçar alguém que nós consideramos o adversário. Mas ele sugere que, como primeira ação, nós fazermos uma prece, fazer a oração, porque o que vai estar acontecendo quando nós fazemos isso? Aconteceu algo que nos magoou, nos feriu, nós estamos atualizando, mas agora nós já conseguimos limpar o nosso olhar. Então, o primeiro passo para a gente conseguir amparar esse irmão que está cego, que está no equívoco, que está passando por uma necessidade que nós não percebemos, é fazer uma prece. Que isso vai fazer com que dentro de nós já vá criando uma predisposição para que numa próxima vez, numa próxima interação, nós possamos não ser tão reativos e quem sabe conseguir acolher. Então, nós vamos entender que o mal necessita de o bem como resposta e que quando não é possível nós termos uma atitude externa, nós possamos orar para melhorar esse campo nessa relação. Terceiro texto, título: No plano dos inimigos. O ofensor apareceu diante de ti à maneira de um teste de aprimoramento moral. Então a pergunta que ele faz ao longo do texto é que, se nós consideramos alguém nosso adversário, nosso inimigo, nosso desafeto, nós devemos deixar que essa pessoa conduza o nosso jeito de ser, que ela seja o nosso modelo de ação e de atitude, porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Fulano falou mal de mim, eu falo mal dele também. Fulano gritou comigo, eu já vou alterando o meu tom. Fulano foi agressivo, me ignorou, eu faço a mesma coisa. Então a pergunta é, eu devo deixar que essa pessoa
que está cega, que pode estar num envolvimento, que eu já entendo que ele está doente da alma e não se percebe, que ele está no equívoco, ele vai conduzir a forma como eu vivencio a minha experiência, ele vai interferir nos meus valores, ele vai ser o meu modelo. E aí é o convite de novo, que o mal não se combate com o mal, e sim com o bem. E se ele está equivocado e nós todos nós estamos num aprendizado, ele traz aqui que os adversários fazem parte do nosso aprimoramento. Mas como assim aprimoramento? Porque nós entendemos que nós estamos aqui para crescer, para desenvolver as nossas virtudes, que nós podemos entender como paciência, como tolerância, como colaboração, como auxílio. E a gente não pode aprender isso sem a prática. Se nós estivermos convivendo só com pessoas que nos amam, que pessoas que são afins, que agem e pensam como nós, não tem como nós praticarmos a nossa tolerância, vencermos os nossos preconceitos. Então, como ele está dizendo, que nós devemos auxiliar, e eles fazem parte do nosso aprimoramento, ele vai nos destacar, o Emmanuel, que a vida pede que esse auxílio seja inteligente, que nós, quando queremos ajudar alguém, nós estendemos a nossa mão, alguém que está chafurdando na lama, ele diz, mas nós não chafurdamos na lama junto. Então, muitas vezes, o que é o auxílio inteligente? Muitas vezes nós queremos auxiliar alguém, muitas vezes porque pode ser um filho, uma filha, um marido, um pai, uma mãe, alguém está passando por uma situação difícil, só que ele ressalta, nós temos que ver se nós temos condições de auxiliar essa pessoa. Porque ele dá um exemplo, se um prédio está em chamas, para eu entrar nesse prédio eu tenho que ter equipamento, senão eu me queimo e posso até desencarnar junto. Se alguém está se afogando, eu tenho que saber nadar. E o que ele quer dizer? Que para ajudar, nós temos que ver se nós vamos dar conta dessa situação. Porque às vezes a pessoa está numa carga tão pesada que nós queremos ajudar, mas ela nos envolve, nós podemos nos anular por essa situação. Nós podemos nos prejudicar porque nós não temos estrutura emocional para aguentar essa situação. Então, primeiro ponto no auxílio inteligente, se essa carga ela é para mim, se eu dou conta, se eu não vou estar me prejudicando, se eu não vou estar chafurdando junto. Mas isso é auxílio inteligente. Agora nós estamos voltando ao amor aos nossos inimigos, a terceira orientação que nós estamos falando. Nós vamos deixar que eles conduzam a nossa forma. Primeiro nós temos que nos dar conta que nós estamos tendo a mesma atitude e será que nós agiríamos assim? Nessa reflexão que nós estamos aprofundando mais a nossa forma de agir, que daí agora já é um movimento, porque nós já viemos numa caminhada de ver qual é o móvel, o que motivou, se é o que eu pensei, eu já estou me predispondo a de repente orar e acolher, abrir um campo. Então ele vai fazer aqui o convite para que nós possamos exemplificar. Se o outro foi agressivo, se o outro é ignorante, se o outro está no equívoco, eu posso fazer diferente. Não é fácil, mas isso seria conduzir o mal como o bem. E isso vai nos dar a liberdade para nós fazermos a nossa escolha. Porque no que nós estamos entrando na vibração, se o outro foi agressivo e eu estou sendo também, eu já não tenho mais escolha. Quarto passo, quarto texto. Motivos para desculpar. Desculpar ofensas e esquecê-las é livrar-se de perturbação e doença. Aqui é algo que é muito complicado para nós ainda, que aqui ele vai tratar diretamente do perdão, diretamente do exercício do perdão. E é muito difícil para muitos de nós,
porque muitas vezes nós alinhamos o perdão com fraqueza, subserviência, conivência, aquele jargão, comigo bateu e levou, eu não levo, bateu, valeu, eu não levo desaforo para casa. Só que aí nós vamos redimensionar, nós vamos reconceituar o perdão também, porque o perdão ele não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, ele é um sinal de força, de autonomia, porque somente quem possui esses elementos, força e autonomia, é capaz de perdoar. Porque aí a gente tem que fazer um parênteses, porque perdoar não é esquecer o ato, não é esquecer o que aconteceu, o fato, e sim o que eu vou fazer com esse sentimento. Que eu já posso, agora neste ponto, estar trabalhando todos aqueles aspectos, qual foi o móvel, se essa pessoa não está equivocada, se ela não está adoecida, porque aí, para que nós possamos ter essa força e essa liberdade, nós vamos tendo essa lucidez de perceber que aquele que nos agride, aquele que fala mal, aquele que é impulsivo, que está, a gente diz, sem noção, o primeiro prejudicado é ele mesmo. Porque quando nós temos uma atitude que ela fere as leis divinas, a nossa consciência acusa. E nós percebemos, porque nós muitas vezes erramos e nós percebemos. E aí o que nós fazemos? Nós temos uma estratégia. Nós justificamos para nós mesmos, para dar conta desse erro. Nós dizemos, não, ele mereceu, não, eu fiz errado, mas também eu tinha que me defender, ele estava me ferindo. E quando nós utilizamos muito essa estratégia, nós ficamos sem noção, nós nos desequilibramos. É aquela pessoa que a gente tem visto muito comum os vídeos, a pessoa agredindo alguém de graça. Ela já nem percebe o quanto ela está fora, foi porque ela usou tantas vezes essa estratégia que ela já se prejudicou mentalmente, psiquicamente, e pode chegar a um ponto de se alienar. É aquela pessoa que a gente vê de longe e diz, ela está sem noção. Então, quando nós revidamos o mal com o mal, nós estamos agravando a situação desta pessoa que já está no sofrimento, já está adoecida, já está infeliz, e estamos comprometendo com a nossa própria felicidade, porque nós estamos tendo uma atitude, o mal com o mal, e nós vamos ter que responder por isso. E o perdão, para que o ofendido não fique preso na mágoa, no ressentimento, aqui que está a liberdade. Porque quando nós conseguimos desculpar, perdoar, nós nos libertamos dessa conexão deletéria. Nós nos desconectamos desse ressentimento, dessa situação que nós ficamos presos, atualizando e trabalhando com sentimentos que não nos trazem, vão nos causando aquela aversão e vão nos deixando tão adoecido quanto aquele que nos ofendeu. Então, quando nós temos essa lucidez, que a atitude do perdão, ela beneficia a nós mesmos, porque ela nos liberta, ela nos protege dessas vibrações deletérias, porque aquela atitude, aquela ação, ela foi fruto de uma ação, uma visão equivocada. Então nós vamos ver que o perdão, ela não é fraqueza, é força, autonomia, porque eu escolho a forma de me comportar, eu escolho não ficar preso, eu escolho a serenidade, exemplificar como bem, e aí eu estou liberta, porque eu não estou presa naquela situação. Quinto passo, amando os inimigos é o título. Seja onde seja, com quem for, deixa que a simpatia e a compreensão se irradiem do ser. A quinta reflexão vai abordar uma postura que nós devemos desenvolver nas interações desafiantes. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Essas
essas situações, elas acontecem a cada instante na nossa vida. Seja com quem nós conhecemos no trânsito, essa é uma ótima oportunidade. Seja dentro da nossa casa, com aquela pessoa que nos cutuca diariamente. Seja com algo que aconteceu há muito tempo. E como nós vimos que nós estamos aqui para aprimorar, que estamos aqui para desenvolver as nossas virtudes, um passo para que nós possamos ter uma ação mais externa, já que nós já viemos limpando o nosso coração, o nosso olhar, redimensionando os nossos sentimentos, é a atitude de cordialidade e simpatia, que só podemos entender que o amor só concede entendimento por entendimento, assim que nós vamos ter essa liberdade. Porque se nós somos agressivos, naquele momento nós não vamos ter outra opção, nós estamos presos nessa infelicidade. Agora, quando nós conseguimos ter essa atitude de simpatia, de cordialidade, aos pequenos passos, um bom dia, quando eu fiz uma barbeiragem no trânsito, desculpa, né? E não já eu saí xingando, pedir desculpa, eu errei. Isso vai fazendo que vai produzindo mecanismos internos para nós desenvolvermos pouco a pouco a compaixão e quiçá chegar ao amor, mas na sua essência. Porque, como eu disse, há várias nuances do amor. Cada uma dessas atitudes é o amor em movimento. Somos nós num crescente para chegarmos a esse ponto de realmente amarmos o nosso inimigo, que é muito desafiador, nós não conseguimos, nós estamos aqui nos aprimorando, mas é essa a ideia, nos sensibilizar para que nós possamos ter essa atitude. Lembrei agora, há muitos anos atrás, tinha um morador de rua que ele era conhecido como Gentileza. Ele escrevia gentileza, pichava por todos os muros, né? E ele dizia, gentileza gera gentileza. E é isso que o Emmanuel está nos propondo aqui, que nós possamos introjectar no nosso dia a dia, introjectar no nosso íntimo atos de cordialidade, de simpatia, para aos poucos termos atitudes de compaixão. E assim podemos nos manter sereno diante dessas situações mais desafiadoras. Professores gratuitos. Amemos aqueles que nos oferecem o autoaperfeiçoamento. Aqui o Emmanuel vai trazer que eles são nossos professores gratuitos, que como nós já trouxemos aqui ao longo dessas várias reflexões, que é um passo a passo do amor, podemos dizer aqui assim, para que nós possamos desenvolver virtudes como tolerância, paciência, bondade, perdão, para nos crescer, nos desenvolver, nos aprimorar, somente vivenciando essas situações. Então, se nós já conseguimos perceber que essa pessoa ela está cega, ela está adoecida, que eu posso exemplificar, fazer de uma forma diferente, eu estou no papel de aluno e essa criatura que está cega, que está adoecida da alma, ela é nosso professor. Só temos que atentar se não somos nós que estamos sendo os professores. Se somos nós que somos os intolerantes, tudo certo, só que nesses papéis o melhor seria nós estarmos no papel de aluno, para já estarmos já mais à frente no caso. Porque além de desenvolver todas essas virtudes, quando nós estamos com alguém equivocado na nossa frente, eles vão deixar mais atentos, mais vigilantes. E o último passo, inimigos que não devemos acalentar. Tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam a angústia e nos aglemam a dor. Nós vimos que nós vemos num crescente do móvel do outro, passamos por atitudes externas, ações que nós podemos ter, mas para amar mesmo na sua essência, nós temos que olhar para dentro de nós e ver quais são os nossos inimigos.
que são eles: a vaidade, a maldade, o egoísmo, o desânimo, o pessimismo. Só assim nós vamos poder nos aprimorar e amar. Amar na essência, amar aquele amor ágape, que possamos nos sensibilizar pelo que nós falamos aqui, que possamos de alguma forma tocar em algum dos nossos relacionamentos, das nossas atitudes, que possamos perceber que passo eu posso ter. Começar uma observação do móvel do outro, ou esse mergulho nas minhas intolerâncias, nas minhas dificuldades, para que possamos aí sim desenvolver o afeto, a compaixão, a colaboração, o amor maior. Obrigada.